Bom dia, bom dia, bom dia! Bonjour, estamos ao vivo! E aí, gente? Bora tocar o terror na terra? Quem já despertou, já coloca aí. Cadê vocês, Ana? Nós já despertamos aqui, já estamos prontos para receber sabedoria do alto, já estão preparados para receber uma palavra de Deus hoje sobre a tua vida. Ninguém levanta um sábado maravilhoso desse, quando o dia está amanhecendo à toa. Então, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Bora tocar o terror na terra. Façam todos um excepcional dia. Bora ser sal e luz nesse mundo. Já começou. Dá um F5 aí para a gente poder começar com tudo. Hoje, nesse final de semana, está tendo eventos em quase todas as plataformas desse mundo. Gente, é tão bom ver o nosso crescimento. É tão bom ver que a plataforma do Brasil, né, o Pablo enviando a gente agora para os 4 cantos do mundo. A gente simultaneamente faz eventos. Hoje, muitas pessoas estão sendo tocadas. Está tendo Método IP em Angola, está tendo evento aqui na França. Eu acabei de apresentar o meu esposo ali no evento. Atrasamos um pouquinho. Então, assim, é muita gente sendo transformada de uma vez só. E é para isso que nós estamos aqui, para ser sal e luz nesse mundo, para levar a palavra. E se você acordou nessa manhã, é porque Deus tem algo para a tua vida. Ele está te chamando para um outro nível. Ele está querendo te sacudir para você começar a cumprir o propósito que Deus te entregou. E muitos de vocês podem pensar assim, Ana, mas eu não tenho capacidade. Não, isso não é para mim. Eu acho que eu não nasci para isso. Eu acho que vocês têm muito mais habilidades do que eu. Deixa eu contar algo para vocês. Acabei de falar isso aqui agora no evento. Deus, ele não olha pela capacidade, ele escolhe pelo coração. Então, o que nós precisamos? Alinhar o nosso coração ao dele. O que nós precisamos? Começar a cumprir o propósito de Deus. E ele vai nos capacitar, ele vai abrir as portas, ele vai trazer experiências para a sua vida, para você poder se moldar, para você poder crescer, amadurecer. Então, nós temos que ter, então, um coração limpo, um coração disponível. Então, só vai, porque chegou a sua hora. Escreve aí, chegou a minha vez. Chegou a minha vez. E por mais que você olhe para o povo e ache que isso é o povo que tem que fazer, deixa eu te contar, para de querer procurar em outras pessoas o que já existe dentro de você. Já está aí. Ele já deixou tudo aí, as sementes já foram plantadas. Agora chegou a hora da gente semear. Bora levantar? Bora sacudir essa poeira? Você é muito forte, suas palavras são reais. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje nós estamos falando sobre os 7 ciclos da vida, os 7 ciclos da prosperidade. Já falamos aqui do primeiro ciclo, do segundo, hoje é o terceiro, que é a aliança. Vocês já sabem quais são os 7 ciclos? Vamos passar aqui só uma revisão. O primeiro ciclo é o ciclo do aprendizado. Aprendizado é aquele ciclo onde você adquire conhecimento. É melhor dar do que receber. O segundo ciclo é o ciclo do serviço. Maior é aquele que serve. O terceiro ciclo é o ciclo da aliança. E é esse que nós vamos falar hoje, que é o ciclo da intimidade, é o ciclo onde a gente tem aliança com pessoas. A aliança é inquebrável. Nós vamos mergulhar nisso hoje. Nós vamos mergulhar nessas 3 alianças que você vai começar a ter a partir de hoje. É a aliança, em primeiro lugar, com Deus. Em segundo lugar, a aliança com o seu cônjuge, com o seu marido, a sua esposa. E em terceiro lugar, e com a sua família. Em terceiro lugar, a gente vai falar sobre aliança nos negócios. Ana, pois por quê? Porque sociedade é uma aliança. Quando você faz amigos, eu falo muito isso, né? Não faça amigos, faça alianças, porque a aliança ela é inquebrável, a aliança tem princípio, a aliança tem propósito. Ana, qual que é o quarto ciclo? O quarto ciclo é o ciclo da oportunidade. Deve falar amanhã, nós vamos falar dele amanhã. A oportunidade, ela é atraída pela atitude. O quinto ciclo, Ana, é perseverança. O sexto é o exponencial. E o sétimo, Ana, é o ciclo do descanso. Então, nós estamos falando com vocês aqui. Gente, travou? Eu acho que está ok. Me fala se está ok. Nós estamos falando aqui com vocês dos 7 ciclos da prosperidade. Então, hoje, nós vamos falar especificamente do ciclo da aliança. E Deus realmente quer que a gente comece a formar, a restaurar e a restabelecer alianças. Tá ok. Não, então vamos embora. Vamos embora. Ana, o que é o ano da aliança? O que é esse ciclo? O que Deus quer nos dizer sobre a aliança? Tempo de aliança é um tempo de estabelecer amizades sólidas. É o tempo do reconhecimento. É o tempo onde você firma um convívio com algumas pessoas com intimidade. Então, nós temos que ter aliança
no nosso casamento, aliança com Deus, aliança com amigos, aliança nos negócios. Então, hoje nós vamos falar sobre uma das chaves mais poderosas do reino de Deus, que é a aliança. E entender isso, gente, vai mudar a forma como você se relaciona com Deus, com o seu cônjuge, com os seus amigos e com os seus negócios. Coloque isso daí. Deus é um Deus de aliança. Escreve aí, Deus é um Deus de aliança. Só para você poder entender o poder que tem essa aula de hoje. O que nós vamos dizer hoje? Se você entender o que significa uma aliança, que Deus tem uma aliança com o seu povo, que aqueles que são filhos carregam a marca da promessa, vai mudar a maneira como você se posiciona na vida. Toda a história bíblica, todas as histórias que a Bíblia conta, é construída sobre aliança. Você tem noção, gente, do poder que é? Quando a gente começa a entender que o que é uma verdadeira aliança de verdade, nós saímos do campo da superficialidade e nós começamos a entrar num campo de intimidade, de compromisso, daquilo que é eterno. A gente sai do raso. Se eu entendo que eu estou aqui para formar alianças, que Deus é um Deus de aliança, e que eu saio daquilo que é muito raso, sabe? Isso aqui é muito pouco. Eu quero formar alianças que são inquebráveis. Tem uma frase que eu carrego comigo que é o seguinte: aliança é o selo da eternidade em relacionamentos que Deus quer que durem para sempre. Quem quiser anotar essa frase que eu levo para mim é o conceito de aliança. Aliança é o selo da eternidade em relacionamentos que Deus quer que dure para sempre. Por isso que casamento, o que você coloca na mão? Quem tem uma aliança na mão? Muitos de vocês são casados. Então, você tem uma aliança. Eu tenho essa aliança. É uma aliança que eu tenho com meu esposo. Por quê? Porque é um selo da eternidade, de um relacionamento que Deus quer que dure para sempre. E hoje eu vou te mostrar as 3 principais áreas onde nós precisamos viver aliançados. Primeiro é com Deus, depois com o nosso cônjuge e também nos nossos negócios. Talvez o seu negócio não está dando certo porque você não está fazendo as alianças certas. Ou você está aliançado com uma pessoa que não tem o mesmo propósito que o seu, o mesmo princípio que o seu. E eu vou mostrar quais princípios nós precisamos obedecer para firmar alianças verdadeiras. Para não ficar raso, Deus está nos chamando para um tempo de alianças verdadeiras. Chega de viver no superficial. Chega de viver só de fachada. Chega de nós não nos comprometermos. Porque aliança exige lealdade, aliança exige compromisso, aliança exige disciplina. Então Deus nos chama para um nível maior de responsabilidade. Por quê? Porque a aliança exige responsabilidade. Quando eu coloco uma aliança aqui na minha mão, o que eu estou dizendo? Eu tenho uma responsabilidade com meu marido. Se você faz uma aliança com alguém, uma sociedade, nos seus negócios, o que isso está dizendo? Que você tem um compromisso com aquela pessoa, que você tem um nível de lealdade com aquela pessoa. Então, de verdade, não façam amizades, façam alianças. Alianças de verdade. De que adianta a gente ter muitos amigos e poucas alianças? De verdade, a gente olha para a nossa vida hoje, eu posso contar nessa palma da mão quantos amigos verdadeiros, alianças que eu tenho. Você não precisa ter muitos amigos, de verdade. Você não precisa ter um Instagram lotado, um WhatsApp lotado de amigos. É muito melhor você ter 5 amigos que são alianças do que ter 50 que são rasos, que são superficiais. Então, Deus te chama para um tempo de alianças verdadeiras. Onde há aliança, há presença de Deus. Onde há presença, há prosperidade e proteção. Se você entender que Deus é um Deus de aliança, se você entender que Deus é um Deus onde Ele preza a aliança, que a aliança é um princípio, você vai entender que aonde você firma essa aliança, firma esse compromisso, é realmente aonde existe Deus. Aonde Deus está. E aonde há a presença de Deus, há prosperidade. Então, hoje é dia de renovar a nossa aliança. Em primeiro lugar, com o Senhor. De restaurar a sua aliança com o seu cônjuge. Hoje é dia de alinhar as suas alianças profissionais.
todas no princípio do reino. Ana, qual que é o poder da aliança na Bíblia? Então me explica, Ana, de verdade, o que significa um Deus de aliança? Todo mundo fala, né? Deus é um Deus de aliança. O que significa isso? Deixa eu contar uma coisa. A Bíblia inteira é uma história de alianças. Desde o começo, Deus se revelou através de alianças, pactos que ele mesmo estabeleceu, confirmando o seu amor, sua fidelidade e o seu propósito. Lá em Êxodo 6:7 está escrito: eu os adotei como meu povo e serei o seu Deus. O que significa isso, Ana? Significa que o Senhor tem uma aliança com o seu povo. Deixa eu contar um negócio para vocês. Se você tiver uma aliança com Deus, você não precisa de mais nada nessa vida. Você pode confiar, descansa. Por quê? Porque Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Eu até brinco, muitas vezes, que quando a gente olha para o inimigo, né, a gente vê várias pessoas, nós, humanos, filhos de Deus, nós ainda somos homens e mulheres de pouca fé. Nós ainda não confiamos nessa aliança que Deus tem com a gente. Nós ainda ficamos ali com um pouco de medo, ainda retrocedemos, não temos coragem de dar passo sem ver o chão, ainda queremos ver o caminho todo. E vocês acreditam que o inimigo, Satanás mesmo, ele tem mais fé em Deus do que você? Isso é um absurdo. Como assim, Ana? O diabo tem mais fé em Deus do que nós, os seus filhos? É verdade. Sabe por quê? Porque Satanás, ele sempre viu Deus honrar as suas alianças. Ele nunca viu Deus falar algo e não cumprir. Mesmo se o homem tem um desvio, mesmo se o homem comete uma falha, ele ainda cumpre a sua aliança. É claro que vem consequências, porque Deus é justo, mas ele cumpre a sua aliança. Deus tem uma aliança com o seu povo. Eu quero que vocês entendam o poder que tem as alianças que você faz aqui na terra e a aliança que você precisa fazer com Deus. Lá em Hebreus 8:6 está escrito assim: agora, porém, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus não é um Deus de contratos temporários. Ele é um Deus de compromissos eternos. Aliança para Deus significa compromisso absoluto. Não tem como, não tem mais volta. Ana, mas mesmo se eu falhar, se ele tem uma aliança com você, mesmo se você errar, ele cumpre essa aliança. Só que o seu erro vai atrair consequências aqui para a tua vida. E tá tudo bem, porque Deus é justo. Se você plantou, você vai colher, mas ele cumpre a aliança. Olha quantas histórias que nós temos. Né? A aliança que Jesus, a aliança que Deus tinha com Davi, a aliança que Deus tinha com Salomão, a aliança que Deus tinha com todos os personagens da Bíblia, com Noé, quando o Senhor fez o arco-íris é uma aliança de Deus com o seu povo. Ele ali se comprometendo em não ter mais dilúvio, e não mais querer exterminar, né, o povo, pela maldade do povo. Quantas alianças que o Senhor tem. Aliança para Deus significa compromisso absoluto, fidelidade, amor incondicional. Ana, então me conta, com quem Deus fez alianças na Bíblia? Eu quero saber. Com quem Deus fez, tá normal. Tem gente falando que não tá escutando, sai e entra de novo. Putz, está normal. Bom dia, linda, amo sua vida. Que bom que vocês estão aqui. Ana, mas me conta, com quem que o Senhor fez aliança? Me dá aqui o nome dos personagens. Vamos começar com Noé? Porque Noé está lá em Gênesis. Lá em Gênesis, quando Deus fez o dilúvio, o povo era mau. Os homens eram muito maus. Nós ainda somos, né? Ainda bem que a gente tem a graça e o perdão de Jesus. Mas o que Deus fez? Vai fazer um dilúvio. E ele pediu à família de Noé. Ele escolheu uma família e falou: faça uma arca, pegue a tua família e pegue também um animal de cada espécie. Para quê? Para salvar aquele povo antes do dilúvio. Lá em Gênesis 9:11, fala sobre a aliança que Deus fez com Noé. Deus prometeu nunca mais destruir a terra com o dilúvio. Quando o dilúvio acabou e Noé desceu da arca e Noé começou a reconstruir. E Noé está lá em Gênesis 9, quem for ler é muito lindo, quando Noé sacrificou, né, os animais e falou para Deus, e Deus se alegrou
com Noé, porque Noé deu as primícias. Gente, existe um poder na primícias. O que é primícias, Ana? É o primeiro. É aquilo que é o primeiro, sabe? É tudo que vem de mais importante para mim. Se você começar a entender o poder que tem as suas primícias, as suas primeiras horas do dia, você entregar para o Senhor, a primeira parte, você consagrar a Deus, gente, isso é poderoso demais. E Deus se alegrou com Noé, e Deus fez uma aliança, que nunca mais ia destruir a terra com o dilúvio. E aí teve o arco-íris. Arco-íris, gente, é uma aliança de Deus com o seu povo. Em Abraão, Ana, me conta, Abraão está lá em Gênesis 17:7. Qual que foi a aliança que Deus tem com Abraão? Deus prometeu fazer de Abraão pai de grande nação. Ana, como assim? Ele falou para Abraão, Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Abraão já tinha 120 anos, cento e tantos anos. Sara era estéril. Sara já tinha também uma idade mais avançada, tanto que na palavra de Deus diz que Sara riu. Por quê? Porque parecia algo impossível mesmo. Aos olhos humanos, era impossível Sara ser mãe de uma nação, Abraão ser pai de uma nação. Ele já tinha uma idade mais avançada. Mas se Deus tem uma aliança, se Deus disse, se Deus prometeu, ele vai cumprir. E realmente, nós chamamos inclusive Deus de Abraão, Deus de Jacó, né? Deus de Abraão, porque ele tem uma aliança com Abraão. Eu vou compartilhar algo com vocês mais pessoal meu. Ano passado, eu fui para Alphaville, eu tô morando na França, né, para quem não sabe. Tá. Diabo, né? Ok. Então, eu fui para a França, que lá que a gente teve o chamado, né, para poder vir para a França. E aí, quando eu cheguei aqui, muitas coisas começaram a ser pesadas, sabe? As coisas não deram certo de primeira. Não começou tudo a fluir de uma maneira leve. E aí eu realmente passei por meu deserto, passei por momentos difíceis aqui. E eu tive que voltar para o Brasil para olhar a documentação. Chegando no Brasil, a documentação estava travada para a gente conseguir, né, para vir para a França. O passaporte e tudo. Eu comecei a orar para Deus. E falando, Deus, o que está acontecendo? Não foi o Senhor que me enviou? Não foi, eu não fui por obediência ao Senhor? E aí, gente, chegou no momento que a minha fé foi abalada. Chegou no momento que eu estava tão triste e eu estava passando por tantos problemas que eu falei, Deus, o que está acontecendo? O que eu não estou fazendo certo? Aonde que eu errei? Talvez muitos de vocês já passaram por isso, né? Talvez muitos de vocês viveram situações na vida que você fala, Deus, aonde eu estou errando? Parece que eu estou fazendo tudo certo, mas as coisas não estão acontecendo. Parece que eu estou aqui, né, eu te obedecendo, mas fica cada vez mais pesado. E eu fui conversar com o Senhor. E aí teve um dia que eu acordei com o coração muito apertado. E eu estava lá em Alphaville, né, lá no condomínio que a gente morava, e eu estava hospedada na casa de uma amiga minha, que a gente já tinha entregado a nossa casa. A gente estava morando aqui na França, já tinha mudado para cá. E aí eu fui para um local onde tinha uma árvore, assim, tipo um jardinzinho, sentei, e eu não conseguia orar. Gente, eu estava com o coração tão apertado. Quem já viveu isso? Do coração tá apertado e você não conseguir nem orar. Você não tem nem palavras para falar, você consegue só chorar. Nesse dia, eu só chorava. Chorava e eu falava assim, Deus, o Senhor sabe o que está acontecendo. Eu não consigo falar, eu não consigo orar, mas o Senhor sabe que está doendo. E eu chorava. E eu chorava e falava que o meu espírito alcance o teu espírito, chegue no teu espírito, que você consiga entender o que está acontecendo comigo e me ajuda. Eu só conseguia pedir ajuda para Deus. Ajuda. Deus me ajuda, Deus me ajuda. E chorava. Olha o tanto de gente que já viveu isso. Gente, porque a gente não consegue falar, né? É difícil mesmo da gente falar. E aí eu só chorando, chorando. E nesse momento eu recebi uma mensagem de uma amiga me chamando para ir no culto. E naquele momento eu falei, isso aqui é a resposta de Deus. Porque eu estou aqui orando, eu estou aqui no momento só eu e o Senhor, e eu recebo a mensagem de uma amiga me chamando para ir para um culto, e eu falei com ela que eu iria no culto. Era nesse dia à noite, isso era uma segunda-feira. E aí eu passei o dia inteiro triste, o dia inteiro orando para Deus. E ela falou, Ana, vamos no culto? Eu falei, vamos. Ela me buscou e nós fomos. Gente, escuta isso. Eu cheguei no culto. Era um culto de libertação, cura e libertação. Eu fiquei lá numa terceira fileira, quietinha, caladinha. Eu estava triste, né? Mas, enfim, fiquei mais na minha. Eu desabafei com a minha amiga, algumas coisas estavam acontecendo. E na hora que terminou o culto, o pastor
olhou para mim, lá na terceira fileira e falou assim, Deus tem algo para te entregar hoje, ele tem uma palavra, vem aqui na frente. Nessa hora eu já arrepiei inteira e já desabei a chorar. E eu fui lá para frente. Chegando lá na frente, ele falou assim: você pediu uma resposta para Deus hoje. Hoje de manhã você estava chorando, pedindo para Deus te ajudar. E ele te trouxe aqui porque ele tem uma palavra para te entregar. Deus tem uma aliança com você. E aquilo que ele te prometeu, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. O seu destino, ele te trouxe aqui para te lembrar do teu destino profético. Gente, de verdade, eu desabei a chorar. E eu chorava porque ninguém sabia do que eu tinha vivido. Aquele pastor nunca me viu na vida, ele nem sabia meu nome. Como que ele sabia que aquele dia de manhã eu estava pedindo uma resposta para Deus? Como ele sabia? Só que ele foi usado ali e Deus me confirmou de novo, pela 8ª vez, a aliança que ele tinha comigo. E aí naquele dia eu não tive mais dúvida. E aí restaurou a minha fé. Né, eu estava um pouco abalada. Depois de uma semana, a nossa documentação saiu. Depois de 2 semanas, eu mudei para a França. Enfim, aí tudo, né, as portas se abriram. Mas por quê? Para a gente não duvidar da aliança que Deus tem com a gente. Se você tiver algum tipo de dúvida, pergunte ao Senhor. E eu tenho, inclusive, o vídeo. Eu mandei para o Pablo na época, sabe? Eu não vou achar esse vídeo aqui agora, gente, mas eu precisava de encontrar para poder mostrar para vocês. Eu tenho o vídeo, porque a pessoa estava na igreja, ela filmou. A hora que o pastor me chamou e a hora que ele disse isso. O que eu estou dizendo? Deus tem uma aliança com o seu povo. Deus fez uma aliança com Moisés. Lá em Êxodo 19:5 está escrito a aliança que Deus fez. Deus entregou a lei a Moisés e ele estabeleceu Israel como um povo escolhido. E eu vou levar o meu povo para a terra prometida. Ele tinha uma aliança. O Senhor tinha uma aliança com Davi. Lá em 2 Samuel 7:16, Deus prometeu que o trono de Davi seria eterno, apontando ali já para Jesus. Jesus é descendente de Davi. O Senhor sempre, sempre, ele viveu de alianças. A palavra de Deus inteira. E qual é a aliança que nos libertou, Ana? Qual é a aliança que nos salvou? A aliança em Cristo. A nova aliança. Quando Jesus veio na terra, quando Jesus veio, este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Nós agora temos uma aliança através de Jesus Cristo com Deus. Sabe o que eu digo muito? Que Jesus veio para poder nos reconciliar com Deus. É como se o povo estivesse vivendo em pecado, o povo tivesse se afastado de Deus, e aí Deus envia o teu filho unigênito, para morrer por nós, para restabelecer essa aliança, para a gente reconciliar com Deus. Existe um caminho para a gente chegar até Deus, e é Jesus. Jesus é a nova aliança. A nova aliança é o Senhor. É Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então eu quero que vocês saiam daqui hoje entendendo o poder que tem uma aliança. Depoimentos são o nosso alimento. Obrigada, Ana, obrigada. E eu quero dizer, até para vocês, para todo mundo que está aqui, que tem dúvidas do seu destino profético, pessoas que estão aqui nessa live, que já receberam palavras de algumas pessoas, enfim, e você quer testificar isso, peça ao Senhor. Gente, de verdade, Deus é o maior interessado em fazer você prosperar, em fazer você crescer. Ele quer que a glória dele seja manifestada através da sua vida, para você ser uma testemunha viva dele aqui na terra. Então, todo desafio que você passa, toda dor que você passa, é para a glória de Deus ser manifestada. Quem me acompanha no meu Instagram, eu fiquei 10 meses sem casa aqui na França. A gente ficava morando de Airbnb, a gente ficava com malas na casa de amigos. Quando eu fui para o Brasil, eu fiquei hospedada de favor também na casa de amigos. A gente não tinha casa. Eu aluguei minha casa tem 2 semanas. E eu falava para o Senhor, eu falava, Deus, eu não estou dando conta mais. Me ajuda, Deus. Por que está tão difícil? E toda casa era recusada, o nosso dossiê não passava. Mas sabe o que acontece? Deus estava forjando um testemunho. Todo desafio que você passa, toda dor que você passa, aquilo vai virar um testemunho vivo da glória de Deus. Tanto que eu abri uma live só para falar do meu testemunho, da minha casa. E o tanto que Deus foi maravilhoso. Agora, para isso, nós temos que passar pelas provações. Só é aprovado quem é provado.
Então, qual provação que você precisa de passar? Qual provação que você precisa de viver? Quem me acompanha sabe que meu pai faleceu tem 3 dias. Eu morando aqui na França. Meu pai teve que ir para o hospital nesse final de semana fazer uma hemodiálise e ele não conseguiu passar por essa hemodiálise e ele faleceu. E na hora, ele faleceu na terça. E eu comecei a buscar voo para eu poder voltar para o Brasil. E eu não achava voo que eu conseguisse chegar a tempo do enterro, porque ele estava em outra cidade, ele teve que mandar o corpo para a cidade dele, então demorou e não conseguiam mais adiar o enterro, até dar tempo de eu chegar no Brasil. O voo que eu achei tinha dado escala, e eu acompanhei todo o velório do meu pai, todo o enterro, pelo celular. As minhas irmãs filmaram, né, ficaram ao vivo. Ana, foi fácil? Não, não foi. Ana, está sendo fácil? Não, não está. Mas para que isso? Para Deus forjar um testemunho. Para Deus poder trabalhar em mim, aumentar a minha fé, aumentar a minha dependência no Senhor, para Ele poder trazer ensinamentos. O que Deus me revelou, gente, é algo grande sobre o que é a morte de verdade. Morte só é uma passagem. Meu pai nunca esteve, meu pai nunca esteve tão vivo como ele está hoje. Hoje eu estou tão mais presente dele do que quando ele estava vivo aqui na Terra. Tudo que você viver na vida, todas as dificuldades, Deus quer te dar um nível de autoridade sobre aquele assunto. Então, viva as provações, suporte as provações, não fuja da tua dor, viva os teus processos. Todo processo, Deus quer te entregar algo novo. Ele quer te forjar. E eu falo isso sempre para Deus, né? Deus, eu sou uma testemunha viva do Senhor. A minha vida é um testemunho de Deus. Desde quando eu pedi demissão, de 15 anos de banco, e eu peguei minhas malas e fui para Alphaville, sem conhecer ninguém, sem ter casa para morar. Eu morei 6 meses num quartinho de hotel. E eu fui para Alphaville para poder conhecer pessoas novas, mudar a minha vida, para seguir um propósito de Deus. Desde esse primeiro ato meu de fé, foi quando eu me converti. Isso tem 3 anos, gente, 3 anos e meio. Foi quando eu me converti, eu fui batizada, mudei para Alphaville e eu comecei a seguir um propósito de Deus na minha vida. 2 anos e meio depois, ele me fala, filha, faz as malas, agora vai para a França. Obediência. Viver uma vida de testemunho. Sabe o que nós precisamos, de verdade? Nós precisamos de confiar mais em Deus, de vivermos mais na dependência de Deus, de firmar a aliança com Deus. Eu quero convidar vocês hoje, todos vocês aqui, para a gente poder firmar uma aliança com o Senhor hoje. A mesma aliança que eu firmei, eu, Ana, e que o próprio Deus vivo me diz, eu tenho uma aliança contigo. Eu quero que vocês escutem isso também. Hoje eu quero firmar essa aliança. Ninguém vai sair dessa live, em nome de Jesus, sem firmar uma aliança com Deus. A nova aliança em Cristo. Quer firmar uma aliança com Deus? É através de Jesus Cristo. Ele é o único. Não existe outro nome, não existe outro Deus, não existe outra pessoa. Eu estou aqui na França e a maioria dos franceses, né, aqui da Europa, tá aumentando muito, né, os muçulmanos, enfim. Posso falar algo para vocês? Deus tem propósito em tudo. E eu tenho certeza que Ele tem um propósito também para Ele se revelar para esse povo, porque não existe outro caminho. É só Jesus que cura. É só o nome de Jesus. Você só chega a Deus através de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É só o nome de Jesus que tem poder de expulsar demônios. É só o nome de Jesus que tem poder de curar. O Jesus é a aliança. É a nossa aliança com o Senhor. Por isso que as pessoas querem destruir tanto o nome de Jesus. Por isso que eles querem diminuir a autoridade de Jesus. Por quê? Porque é só Jesus que consegue nos libertar. A salvação está nele. Ele é o nosso Redentor. Então, hoje eu convido todos vocês a firmar essa aliança com o Senhor. Nós vamos fazer uma oração juntos, tá? Para a gente poder firmar essa aliança. Ana, o que aliança gera? Anota aí. Eu vou dar para vocês 4 coisas, 4 pilares de uma aliança. Aliança gera intimidade. Você conhece o coração de quem você está aliançado. Deus conhece. Aí eu faço uma pergunta hoje, Deus conhece o teu coração? Deus conhece o meu, Ele conhece o seu? Será que você tem intimidade com Deus? Será que você rasga o seu coração para Ele? Será que Ele realmente conhece? Será que você tem uma aliança com Deus de verdade?
Por quê? Porque a aliança gera intimidade. Quando você conhece o coração de quem você tem aliança. Por exemplo, nós temos aliança com o nosso cônjuge. Você conhece o teu cônjuge? Quanto tempo que você não olha nos olhos do seu marido, da sua esposa? Quanto tempo que você não passa ali, vocês dois, um tempo a sós, conversando, abrindo o coração? Quanto tempo vocês não oram juntos, ajoelhados? Vocês não se vulnerabilizam um para o outro? Será que você realmente tem uma aliança verdadeira, intimidade com o teu marido? Hoje nós vivemos relacionamentos tão rasos, casamentos tão superficiais. Será que a gente consegue realmente ter uma aliança verdadeira com o nosso esposo, com o nosso marido? Então, a aliança, ela traz intimidade. Anota aí, segundo, a aliança, ela traz comprometimento. Você luta pelo outro, como por si mesmo. Quando eu tenho aliança com alguém, eu dedico a minha vida por aquela pessoa. Eu luto pelaquela pessoa como se fosse para mim. Eu sirvo meu esposo como se fosse para mim. Isso é ter uma aliança. Eu sirvo a Deus em primeiro lugar porque eu tenho uma aliança com Deus. Então não é mais sobre a Ana, não é mais sobre o que eu quero, é sobre o que Deus tem para minha vida. Isso é comprometimento. Ana, o que mais que a aliança gera? Anota isso aí. A aliança, ela é inquebrável. Inquebrável. Por isso que na palavra de Deus diz, quando você se casar, homem se tornará uma só carne com a sua esposa. Deixai pai e mãe e se tornará uma só carne. O que o Senhor quer dizer com uma só carne? Quer dizer que você tem uma aliança com o teu marido. Uma unidade, não tem como separar mais. Escreve isso para mim aí. Aliança é inquebrável. É inquebrável. Se Deus tem uma aliança com o seu povo, é inquebrável. Deus tem uma aliança comigo, com você. Deus tem uma aliança com Moisés, tem uma aliança com Abraão. Deus tem uma aliança com Davi. Deus tem uma aliança com nós através de Jesus Cristo. Essa é a nova aliança. E ela é inquebrável. Por isso que a gente fala tanto sobre o divórcio, né? Ana, mas tem momentos que o divórcio precisa ser feito? Ok, tem momentos, mas eu nunca vou defender, eu nunca vou levantar uma bandeira sobre isso. Por quê? Porque eu defendo aliança, eu defendo família, e eu sei que uma aliança ela é inquebrável, e eu sei que em Jesus Cristo você é capaz de restaurar um casamento, você é capaz de viver milagres na sua relação. Eu sei, sabe por quê? Porque eu vivi na minha. Tinha tudo para eu e meu esposo estarmos separados. Tudo. Inclusive, nós ficamos 2 anos separados. 2 anos. E o Senhor restaurou a nossa relação. E tudo mudou. Da água para o vinho. Ana, isso é capaz mesmo? É capaz. O Senhor é capaz de curar. O Senhor é capaz de restaurar. O Senhor é capaz de ressuscitar, como Lázaro. Remove a minha pedra, remove essa pedra, me chama pelo nome. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre. Me chama nessa hora, Jesus, me chama para fora. Ele é capaz. Ele é capaz de te fazer novo, de te fazer nova. Então, uma aliança é algo inquebrável. A aliança verdadeira não depende de sentimento, mas de decisão e princípio. Eu não tenho que sentir vontade. Não é por sentimento, é por decisão. Isso é uma aliança. Teve uma época que eu estava brigando muito com meu esposo. A gente estava discutindo muito, discutindo muito. E aí eu cheguei no meu quarto, fechei a porta, falei, Deus, não tem como mais. Deus, eu não consigo mais. Eu vou ter que separar. O Senhor está vendo, Pai. O Senhor está vendo quanto que está difícil. Meu marido não me ouve. Ele não quer, parece que ele está contra mim, parece que a gente virou um adversário. Você está vendo que eu estou aqui fazendo jejum, eu estou orando, você está vendo que eu estou fazendo a minha parte, eu não dou conta mais. E aí eu ajoelhei e comecei a orar e pedir a Deus, querendo convencer a Deus que o melhor era eu separar. Olha que doideira isso. Deus, não está dando certo. Não está dando, Deus, eu vou ter que separar. E comecei a trazer para Deus as justificativas, o porquê que eu deveria separar. E o Senhor falou ao meu coração. E eu tenho essa palavra para passar para vocês. Ele falou assim, filha, você não está com ele por causa dele. Você está com ele por minha causa. Porque antes de ter uma aliança com ele, você tem uma aliança comigo. Então, se você separa dele, você quebra a aliança que você tem comigo, em primeiro lugar, não é com ele.
Por isso que Deus tem que ser o pilar do seu relacionamento. O pilar. Depois que eu entendi isso, eu cheguei para o meu esposo, querendo estrangular ele. Cheguei para ele e falei assim, eu vou te falar uma coisa. Eu vou ficar com você até quando eu tiver velhinha. Eu vou estar do seu lado. Até quando eu tiver banguela, de cabelinho branco, numa cadeirinha de aquelas de balanço, você vai ter que me aturar. Até quando eu tiver velhinha, porque eu não largo de você mais. E não é por sua causa. É porque eu tenho uma aliança com Deus. E essa aliança com Deus chega até você. Quando eu casei, por isso, gente, que casamento, ele tem uma trindade. Aliança fala de trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Aliança são sempre três, né? O símbolo 3, o numeral 3 significa aliança. Então, não é você e seu esposo, é você, Deus e seu esposo. É um cordão de 3 dobras. Não é só 2. Porque se for só 2, vai arrebentar. Acredita em mim, se for só 2, não consegue. Não sustenta. Precisa de 3. Precisa do Senhor. Eu sempre falo isso, que quando eu olho para o meu esposo, eu vejo ele com muito defeito, eu vejo ele cheio de problemas, é porque eu me afastei de Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais próximo do teu marido, mais próximo da tua esposa. É aquele triângulo, né? Que aqui fica o cônjuge, aqui fica o marido, aqui fica a esposa, e aqui fica Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais próximo do meu esposo, mais próximo do meu marido. Alianças, elas são inquebráveis. Ana, mas tem casamentos que tem que desfazer. Eu concordo que tem violência, tem imaturidade, tem muita traição, tem pessoas que não querem crescer. Eu concordo. Tem casamentos que realmente não buscam a Deus no nível de profundidade que não buscaram a restauração. Né? E é muito sofrimento mesmo. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade imatura. Numa sociedade que as pessoas não querem crescer, não querem amadurecer. Então, tem alguns casos que, se a pessoa não quer desenvolver, não quer crescer, não quer buscar a Deus, agora, eu nunca vou levantar bandeira para isso. Eu sempre vou lutar pelo casamento. Eu sempre vou lutar por essa aliança. Porque eu sei que o inimigo, ele luta para destruir justamente essa aliança. Gente, o inimigo, ele sabe do poder que tem uma aliança. Ele sabe do poder que tem casamento. Casamento é obra de Deus. Casamento é ministério de Deus. Porque, gente, de verdade, uma pessoa, quando ela perde a família, ela se desestrutura, sabe? Ela perde uma base. É muito verdade isso. Se você quer enfraquecer um ser humano, tira a família dele, enfraquece a família dele, para você ver se você não vai enfraquecer aquele ser humano. Ele fica fraco, porque a família o fortalece. A família, sabe assim, ela é essa estrutura. E quem não é casado, o que deve fazer? Como assim não é casado? Só está juntado? É juntado, assim? Ou é solteiro, não tem marido? Porque se você só tiver juntado, vou te falar a verdade, casa para ontem. Não é para hoje, não. É para ontem. E aí eu vou dar um outro testemunho meu. Eu estou trazendo só testemunho meu aqui hoje, né? Eu fiquei 16 anos casada. Não, eu fiquei 16 anos? 16 anos juntada com meu marido sem ser casada. E tudo deu errado na minha vida. Só para vocês terem uma noção. Eu e meu esposo, a gente casou quando eu tinha 19 anos e ele 20. E nós não casamos na igreja, e nem no civil, a gente só juntou. E a gente não queria, a gente falou, não, aquela frase, né, juntado com fé, casado é, essa é a frase do demônio. Esquece essa frase. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de aliança. É um Deus de comprometimento. É um Deus que não aceita ficar só juntado. Tem que ter aliança. Você precisa de compromisso. Por quê? E é engraçado que a população ainda fala assim, não, fica só juntado, que se der errado é mais fácil de separar. Gente, em nome de Jesus, olha o tanto que a sociedade está fraca. Uma sociedade fraca de aliança. Fraca. E aí, quando eu descobri o poder da aliança, eu e meu esposo casamos. Depois que eu casei na igreja, depois que eu casei no civil e no religioso, a nossa vida abriu as portas.
Foi um negócio sobrenatural que aconteceu depois que nós firmamos a nossa aliança. Então, quem só é juntado, gente, para ontem, casa. Fala para o marido, fala pro esposo, sabe? Mas casa. Não fica mais empurrando com a barriga. Sabe por quê? Primeiro que isso é pecado. Está na palavra de Deus, fornicação. Né? Isso é um pecado. Você está vivendo em pecado, então você está abrindo brecha para o inimigo. Porque o inimigo, ele só toca na sua vida se você der permissão para ele. O mundo espiritual funciona por legalidade. Eu tenho que dar permissão. E você, estando nessas condições, você dá permissão para o inimigo invadir sua vida, sua casa, seus negócios, sua família. Por isso que muita coisa talvez não está dando certo. Quando a gente fechou essa brecha e a gente casou, a nossa vida abriu. Vocês não têm noção, as coisas começaram a acontecer. Então, isso é um testemunho que eu estou dando. Não fica só juntada, tá? Não fica só caso o mais rápido possível. Eu casei com meu esposo, gente, no civil, eu, meu marido, meu filho, e levei um casal de amigos para ser nossos testemunhas. Casamos assim, numa sexta-feira. Por quê? Porque eu entendi que eu tinha que casar para ontem. Não teve festa, não teve nada, eu só tinha que casar. Eu só tinha que regularizar a minha vida, fechar a brecha no mundo espiritual. Isso é que eu queria. Queria fechar a brecha. Festa, e depois a gente faz, depois a gente arruma. Por quê? Porque isso não tem... Gente, isso é nada diante de você fechar a brecha. Diante de você regularizar a sua vida. Porque as portas se abrem poderosamente. Ana, me dá mais um pilar da aliança. Proteção mútua. A aliança te protege, te cobre e te fortalece. Anota aí os 4 pilares para você começar agora a ter uma vida e uma vida de aliança. A aliança gera intimidade, a aliança gera comprometimento, a aliança ela é inquebrável e a aliança traz proteção mútua. A aliança te protege, a aliança te cobre. Quando você tem aliança com alguém, existe ali uma lealdade com aquela pessoa. É muito forte, gente, ter aliança. Você pode contar com aquela pessoa, você pode contar com Deus, você pode contar, sabe, com seu marido. Você tem uma aliança. Uma aliança. É muito poderoso. Aliança com Deus. Em primeiro lugar, lá em Deuteronômio, no capítulo 7, no versículo 9, está escrito assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a sua aliança de amor por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. A aliança com Deus é baseada na fé, na obediência e no amor. Ana, eu quero ter uma aliança com Deus, obedeça. Por que eu sei que Deus tem uma aliança comigo? Porque eu obedeço aquilo que Ele me chama. Porque eu nem olho para trás. Ana, vai para a França, faz as malas e vão embora. Ana, mas você vai para a França, você não sabe falar a língua, você não tem empresa lá, você não tem renda lá, você não conhece ninguém, você não tem nem onde morar. Só vai. Deus tem uma aliança comigo. Se Deus te deu uma palavra, você tem tudo. Estou falando de verdade para vocês. Se você tem uma palavra, você tem tudo. Ana, se não foi Deus que me apresentou a sua live hoje, eu não sei mais. Amém. Glória a Deus. Gente, é isso, é Deus mesmo. É Deus sopra, sabe? E fala assim: vem cá, filho, eu tenho algo para te dizer. E antes de eu abrir essa live, eu falei: Deus, me usa para entregar uma palavra para aquele povo. E eu nem ia falar essas coisas de casamento, viu? É vocês que estão me perguntando. É vocês que estão me perguntando e eu estou falando. Mas não é eu não, né, gente? É o Espírito Santo. Nossa, Ana, eu fiz essa pergunta para Deus ontem. Glória a Deus, Jane. Glória a Deus. Amém. Então, gente, Deus tem uma aliança. E a aliança com Deus é baseado na fé, na obediência e no amor. Anota aí esses 3 princípios. Para você não esquecer. Coloca assim: Deus é igual a aliança. E aí bota 3 pilares: fé, obediência e amor. Quem tá fazendo tipo um mapinha mental da live. Eu amo fazer mapa mental de live, gente. Eu nunca assisti uma live dessa só ouvindo. Eu tenho que ter papel e caneta na mão. Aliança quer dizer relacionamento profundo. Ana, aonde eu acho os princípios para aliança com Deus? Eu vou dar para vocês alguns versículos. Eu não vou ler todos aqui, tá? Senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas anota aí, obediência tá lá em João 14:15.
A fé está lá em Hebreus 11:6. E o amor lá em Mateus 22:37. 22:17. É igual o Pablo fala, a gente coloca o carro no nome e não vai colocar o parceiro. Exatamente, né? Você pensa, quem aqui comprou uma casa e não colocou no seu nome? Você tem coragem de comprar um terreno, comprar um lote e não colocar ele no seu nome? Você tem coragem de comprar um carro, de comprar uma casa e não colocar no seu nome? Que isso, Ana? Eu coloco no meu nome no outro dia. Então por que você não coloca a sua esposa? Por que não coloca seu marido? Que é o bem mais precioso que você tem. Inclusive, você é uma carne com ele. É uma carne. Não existe separação. Uma carne, isso é aliança. Aliança é unidade. Você sabe o que é unidade, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês nunca mais esquecerem de unidade. Pega um copo. Não, vou dar o exemplo da laranja. Pra vocês não esquecerem. Sabe aqueles sacos de laranja? Quando você compra no supermercado, que vem aquela tela, e aquela tela é cheia de laranja no meio? Cheio de laranja, 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 né? Tem um saco, é um saco de laranja, juntado assim, a pessoa vai e amarra. Aquilo ali significa unidade. Ó, união, desculpa. É união de laranjas. São várias laranjas unidas dentro de um saco, e o saco amarrado. Aquilo é união. Muitas pessoas no casamento têm união e não têm unidade. Muitas pessoas com Deus têm união e não têm unidade. Vou te explicar agora a diferença. A união, estão todas as laranjas unidas num saco e amarrado. Se alguma coisa externo acontece e rompe aquele saco, né, aquela telinha, o que acontece? Cada laranja vai para um lugar. Então, se há uma briga com seu marido, cortou o saco, o que acontece? Cada laranja vai para um lugar. Se você aconteceu algo na sua vida, um desafio, uma tribulação, você para de confiar em Deus, cortou. Se você acha que Deus te abandonou, se você perde alguém e fala, Deus, como é que você deixou eu perder minha mãe, meu pai, como eu passei, né? E você começa a se revoltar com Deus, e você corta aquilo, né? Qualquer coisinha externa pode romper esse saco. E aí acabou a união. Por quê? Porque cada laranja foi para um lugar diferente. O que é unidade, Ana? Unidade é quando você pega as mesmas laranjas e você corta ela no meio e você espreme essa laranja. Imagina eu pegando 15 laranjas e espremendo aqui. Espremendo, que estavam naquele saco. E eu faço um copo de suco de laranja. Tem como? Aí aconteceu uma tribulação. Aconteceu um desafio. E essa laranja saiu para fora do copo. Tem como eu dividir essa laranja? Tem como eu dividir uma para um lado, outra para o outro? Não tem. Por quê? Porque agora elas estão em unidade. Eu não tenho como mais saber qual laranja é uma, qual laranja é outra, qual laranja é outra. Por quê? Porque elas estão todas em uma só. Virou uma só laranja. Um só suco. Elas se espremeram e virou uma só coisa. Isso é unidade. Não tem como separar mais. Se você tem uma unidade com Deus, uma aliança com Deus, pode acontecer o que for. Como é que você arranca? Se vocês fazem parte, é uma coisa só. Como é que você tira o seu marido de você se vocês é uma coisa só? Se tem unidade. Mesmo se ter uma explosão, vocês vão junto na explosão. Não tem como separar. A aliança ela é tão poderosa, a aliança gera unidade. A aliança ela gera lealdade. Se você tem alguém que tem aliança com você, de verdade, dê valor nessa aliança. A unidade não tem como separar. Isso é um casamento. Não tem como mais, já espremeu a laranja. Eu não consigo separar mais uma laranja da outra. Tá tudo junto. É junto e misturado. É aliança. Isso é aliança. Anotem as passagens para vocês poderem ler sobre esses 3 princípios da aliança, que é a obediência, a fé e o amor. Que são os 3 princípios para você ter uma aliança com Deus. Ana, mas eu preciso fortalecer a minha aliança com o meu marido. O problema meu é com o meu cônjuge. Então, vamos falar sobre aliança com o cônjuge? Nós vamos renovar nossa aliança com Deus, tá? No final dessa live, já está terminando. Nós vamos fazer uma oração, fica aí. Porque hoje ninguém vai sair daqui sem essa aliança com o Senhor.
mas talvez é com o seu cônjuge que está precisando. Lá em Malaquias, no capítulo 2, no versículo 14, 16, está escrito assim: o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade. Ela é a sua companheira, a mulher da sua aliança. Então, deixa eu contar uma coisa para vocês. Casamento não é um contrato. Casamento é uma aliança. É uma aliança espiritual. A aliança conjugal é reflexo da relação de Cristo com a igreja. Está lá em Efésios 5, 25. Aliança, quando você faz uma aliança com o seu marido, você está fazendo também, como eu disse, aliança com Deus. Não é só com o seu marido. Aliança, lembra que é trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Deus está com você nesse casamento. A aliança, o casamento não é só um documento, essa aliança é uma aliança espiritual, não é um contrato. Ana, quais são os princípios para aliança no casamento? Já que você falou aí dos princípios da aliança com Deus, que é fé, obediência e amor. Então, você vai colocar aliança com seu cônjuge. Você quer fortalecer a aliança com seu cônjuge? Anota aí os 3 princípios. Primeiro, fidelidade. Fiel. Fidelidade é o primeiro princípio da aliança com o seu marido. Por isso que quando quebra a fidelidade, a aliança ela começa a ser, sabe, ela é impactada. Quando tem uma traição, sabe, você tem que ali fortalecer novamente a aliança. Fidelidade é o primeiro princípio para você ter aliança com o seu cônjuge. Ana, qual que é o segundo princípio? Anota aí, sacrifício. Nós temos que conhecer o amor sacrificial, que é o amor que Deus nos chama. É esse amor. As pessoas ainda acham que amor é um sentimento, que amor é um friozinho gostosinho na barriga. Não é não, gente. Amor é sacrifício. Amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Amor é atitude, é ação, é decisão. Vocês querem entender o que é o amor de verdade? Olha para a cruz. Isso é o amor. O amor morreu para poder te salvar. O amor se sacrificou por você. Isso é o amor que Deus nos chama. Um amor que eu estou aqui para servir a pessoa que eu amo. Que eu estou aqui para suportar com ela muitas dores. O amor não é raso, não é superficial. O amor não se acaba assim da noite para o dia. Porque o amor não é sentimento. Amor é decisão. Amor é atitude. O amor é verbo. E habitou entre nós. O verbo se tornou carne e habitou entre nós. Então, entenda que o sacrifício faz parte da aliança do casamento. Você vai ter que ceder. Você vai ter que abrir mão. Aqui, ó, você já foi traída? Eu não. Mas eu sei a dor que é. Eu pedi separação do meu esposo. Eu que mandei meu esposo sair de casa para ficar com outro homem. Então, assim, meu esposo se sentiu traído por mim. Então, na época, né, isso tem uns 10 anos, antes de Deus restaurar meu casamento, enfim. A gente ficou 2 anos separados. 2 anos. Gente, não é fácil. Dói. Mas é possível restaurar? É possível. É possível. Ana, e quem o marido não quer agir com aliança com Deus? Deixa eu contar algo para vocês. Às vezes, eu sempre falo isso, né? O Pablo também. O primeiro que acorda salva a casa toda. Às vezes, você foi chamada para ser essa estrutura espiritual dentro da sua casa. E não adianta você querer convencer as pessoas. Ela precisa ver Deus em você. Não adianta você querer pegar a Bíblia e falar de Deus ali, sentar. Ela não vai nem querer te ouvir. Agora, ela vai ter que ver Jesus através das suas atitudes. Ela vai ter que ver Deus através do seu amor, da sua compaixão, da sua benevolência, da sua benignidade, da sua mansidão, entende? Porque, gente, existem 2 coisas que curam no mundo: o amor e o perdão. Quem quiser anotar isso daí, amor e o perdão são as 2 coisas que curam no mundo. Perdão é só para quem é nobre. Tem que acessar um nível de nobreza alto. Mas é para isso que Jesus nos chama. É para isso que Jesus, ele nos convida, sabe? Então, Ana, o sacrifício faz parte da aliança no casamento? Faz. É o amor sacrificial.
Ana, me fala mais um princípio do casamento. Acabei de falar, os dois, perdão e o amor. Perdão e amor. Deixa eu te contar, não tem como manter um casamento de pé sem perdão e amor. Não tem como, sabe por quê? Eu não conheço vocês, mas eu tenho certeza que o seu marido vai falhar com você. E a tua esposa vai falhar com você. Vocês vão errar um com o outro. Primeiro, nós não somos perfeitos. Então, nós vamos fazer o nosso marido sofrer, ele também vai fazer a gente sofrer em algum momento da vida. Em algum momento vai acontecer algo. Conversa com os casamentos que têm muitos anos, para vocês não verem o que eles precisaram. A primeira coisa que eles vão falar, uma das primeiras, né? Perdão. É uma vida de perdão. Por isso que Jesus fala, né? Perdoar 70 vezes 7. Perdoa, temos que perdoar. Um casamento, ele precisa de perdão. Ele precisa, porque a gente vai errar uns com os outros. Só que nós temos que sempre buscar a nossa santificação. É um processo de santificação. Isso é o amor, né? O casamento, eu falo que Deus, ele fez o casamento para a gente aprender o que é amar de verdade, né? Para ele nos ensinar o que é o amor. Então é um amor onde a gente vai nos construindo, né? Não é só viver fazendo mal para o outro. Não, mas na hora que você errar, você pede perdão e você começa a se tratar. Entende? E você vai crescendo, vai amadurecendo. Fidelidade, quais são os outros? Anota aí, os três princípios para uma aliança no casamento. Primeiro, fidelidade. Segundo, sacrifício. E terceiro, perdão e amor. Perdão e amor, você pode ler lá em 1 Coríntios 13, do 4 ao versículo 7. Ana, e sacrifício? Lê lá em Efésios 5. Lê Efésios 5, vocês vão entender o que é essa relação do homem com a mulher, né? Qual é o seu papel enquanto homem, enquanto mulher. Mulher virtuosa, lê lá também para você entender qual o papel de uma mulher virtuosa, lá está em Provérbios 31, está tudo escrito, lá em 1 Pedro também tem, está tudo escrito. Ana, seu marido te ama de verdade, eu sei, eu acabei de honrar ele ali agora, ele está fazendo um evento aqui, e meu esposo nunca desistiu da família, nunca, gente, nunca, e Deus me tratou de um jeito sobrenatural, sabe, então assim, é essa entrega, sabe, nós fizemos esse ano 20 anos que a gente está juntos. Então não é fácil. Quem tem casamento muito longo, sabe? Passa por muitos problemas. Gente, casamento, ele é desafiador, mas é a melhor coisa do mundo. É a base, sabe? Quando você entende o que é o casamento de verdade, o que é essa aliança, uma pessoa que você pode contar com ela, uma pessoa que é fiel a você, que tem compromisso com você, uma pessoa que vai te proteger, uma pessoa que, gente, tudo que acontece comigo, a primeira coisa que eu lembro, meu marido. Eu já ligo para ele, amor, tô precisando, amor, não sei o quê, sabe? É uma aliança que nós temos um com o outro. De pode estar acontecendo o que for, a gente sempre vai estar cuidando um do outro. Esse tipo de aliança, isso é muito poderoso, é isso que Deus espera de nós. Não é casamento perfeito não existe, não existe. Mas existe casamento onde as pessoas decidem amar. É uma escolha. Então, se eu decido amar, não é pelo sentimento, é por decisão. Então, mesmo no dia que eu estiver brigada com meu esposo, eu ainda o amo. Porque eu não preciso sentir raiva para deixar de amar ou não. Imagina se você seguir seu sentimento. Nenhum casamento fica em pé, ué. Porque vai ter dia que você vai sentir assim, né, uma alegria. Outro dia você vai sentir vontade de matar ele. Outro dia você vai sentir vontade, acabou. Se você for seguir seu sentimento, imagina, uma pessoa totalmente imatura é aquela pessoa que segue o seu sentimento, segue as suas emoções. Porque cada dia ela vai estar com um tipo de emoção diferente. Então você não consegue ter ali uma firmeza naquela pessoa. Eu não consigo confiar em você. Cada dia você sente uma coisa diferente. Como é que eu confio numa pessoa dessa? Que segurança que você entrega? Que compromisso, que comprometimento que você entrega? Você pode acordar amanhã e não estar sentindo mais vontade. Então não é por vontade, é por decisão, não é por sentimento. Amor é decisão, amor é escolha. Tá? Amor é escolha, é decisão diária, é atitude, é ação, não é sentimento. Não é sentimento. Então, que a gente possa também fortalecer essa aliança com o nosso marido. Fortalecer a aliança com o nosso cônjuge, né? Com o seu marido, com a sua esposa. Por mais desafiador que seja, gente, de verdade, casamento é só para os fortes. Tô falando de verdade. Casamento é só para os fortes.
Eu sei, as pessoas elas erram muito, a gente também erra, né? Nós também não somos perfeitos. Esse assunto ainda é delicado para mim, eu sei, para muita gente, sabe, gente, para muita gente. Eu sei que não é fácil, porque dói. E a única pessoa que consegue curar essa dor é Jesus. Não fique esperando que pessoas vão conseguir. É só Ele, porque Ele é o único que não vai errar com você. Ele é perfeito. Ele é o único que é perfeito, na verdade, né? O amor dele é perfeito. Então, o amor do Senhor que cura. É o amor dele que cicatriza. É o amor dele que nos salva. Aqui, a Marisa perguntou, e como ter aliança com o sócio? Vamos passar para os sócios? Então, coloca aí, aliança nos negócios. Eu vou ler para vocês Provérbios 11. Provérbios 11. 11:3 fala assim: a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Parcerias e negócios são formas de aliança que exige, anota aí, integridade, lealdade e justiça. Vocês sabiam que Deus, ele honra os negócios feitos com verdade e com princípios? Não tem como. Por isso que hoje, Ana, eu só entro em negócios se a pessoa tem o mesmo princípio que eu. Gente, não adianta. Pode até me dar dinheiro. Pode até falar assim, não, Ana, nós vamos faturar 100 mil euros, 200 mil euros. Na hora, se eu vejo que não tem Deus ali, eu me afasto. Se eu vejo que não tem princípio ali, eu me afasto. Sabe por quê? Porque eu sei o tanto que é poderoso quando você fecha um negócio com o princípio do reino. Deus honra os negócios feitos com verdade e com princípio. Ana, então me fala, quais são os princípios para aliança nos negócios? Primeira coisa, integridade. As pessoas têm que ser íntegras. O que significa integridade? Vocês querem saber? Eu resumo integridade com uma frase. Para mim, integridade é você fazer o que você fala. Isso é ser íntegro. Ser íntegro é ser total. Entende? É eu não mascarar as coisas. Ser íntegro é eu fazer o que eu falo. Porque o que tem mais, o que existe muito são pessoas que falam, mas não vivem o que falam. Isso é hipocrisia. Hipocrisia, pessoa hipócrita. Você está falando, mas você mesmo nem vive isso, é? Que tipo de negócio é esse? Como é que você está falando? Então, integridade é você fazer o que você fala. Pessoa íntegra. Ana, me dá mais um princípio dos negócios. Transparência. Transparência, verdade. Está lá em 2 Coríntios 8:21. Transparência. Ana, me dá mais um princípio. Eu disse, né? Justiça. Justiça. Por quê? Porque eu preciso ter a justiça nos meus negócios. Eu não posso ser injusto. Eu não posso ser falso. Eu não posso prejudicar ninguém. Eu preciso ser leal. O que é certo é certo. O que é errado é errado. E ponto final. Justo. Isso é justo. É igual quando você vai contratar alguém, né? Pague um preço justo. É igual quando você vai fazer algo, sabe assim? É você carregar essa justiça, de saber, olha, isso aqui é certo, e o que é certo é certo. Mesmo eu não querendo, mesmo você não querendo. Os 3 princípios para uma aliança nos negócios. Ana, mas qual que é, assim, o que você vê quando você vai fechar um negócio com alguém? A primeira coisa, para ser meu sócio, eu olho o coração. Parece bobagem, né? Mas não é. Vocês piram nisso? Eu olho o coração. Eu sinto o cheiro do coração. Sabe assim? E às vezes não precisa nem me mostrar um negócio. Eu bato o olho e falo, eu vou fazer um negócio com essa pessoa. Essa pessoa aqui, sabe? Eu sinto o cheiro. E tem gente que eu falo, essa aqui pode trazer o que ela quiser para perto de mim. E se eu não escuto o coração, se eu não dou ideia para isso, lá na frente eu falo, bem que eu senti que não era para fazer negócio com essa pessoa. E eu insisti. Se eu insisto demais, né? E eu não ouço o coração, depois dá ruim. Então, Ana, isso é particular meu, eu olho muito o coração. Sabe, eu olho a família, eu olho os princípios, eu olho como a pessoa trata a sua família, né? Como que o relacionamento dela com Deus, enfim, é ver o coração mesmo, tá? Porque eu acho que, de verdade, gente, uma sociedade, sócios, empresas, né? É uma aliança, é um casamento. É igual você casar com a sua esposa. É você firmar um contrato, uma sociedade com alguém. Se não tiver os mesmos princípios, não tiver ali os mesmos valores,
vai dar ruim. Na primeira crise, na primeira falta de dinheiro, ou no primeiro lucro, né, você vai ver ali o caráter vindo à tona. Depois, quando o negócio começar a acontecer mesmo. Então, antes de fazer, né, qualquer tipo de aliança, olha o coração, sabe? Sente mesmo, assim, pergunta a Deus também, sabe? Cuidado para vocês não firmarem sociedade com pessoas que não têm o mesmo propósito que vocês. Tá? Ana, através de você, minha querida, eu despertei primeiro, agora faltou meu marido. Amém, Lu. Mas já começa. E através da sua vida, ele vai ver, eles vão querer mudar, tá? Aconteceu isso também na minha casa. Aconteceu isso comigo. Gente, então vamos orar? Bora, bora? Vamos fazer a nossa aliança? Chegou a hora? Ana, me repete, eu vou repetir aqui os três. Os três princípios da aliança com negócios: integridade, Provérbios 10, 9, transparência, 2 Coríntios 8, 21, e a justiça, tá lá em Miqueias 6, 8, tá? Então, bora lá, bora lá, bora lá, sabendo que a aliança é um compromisso, um comprometimento verdadeiro, né? Você cumprir aquilo que você prometeu. A aliança é alinhamento de valores, é lealdade e fidelidade, é base no espírito. Né, sabendo que Deus está à frente de todas as coisas. E eu quero convidar, então, agora a gente fazer uma oração, vou até colocar aqui um louvor, e eu quero convidar vocês a fazer uma oração para a gente firmar aliança com Deus. Ana, por que com Deus e não com o cônjuge, e não com os nossos negócios? Porque se a gente tem uma aliança com Deus, tudo flui. Acredita em mim, gente. Se você tem uma aliança com Deus, o resto tudo vai dar certo. Então, vamos renovar essa aliança. Feche os olhos, respira fundo. Solta os teclados agora, a gente vai ficar aqui 2 minutos. Então, que esses 2 minutos sejam poderosos. Poderosos. Respira fundo. 7 horas tem MDR comigo, exatamente. Já já nós estamos entrando ao vivo aqui no meu MDR. Vai ser poderoso demais o MDR hoje, gente. Vamos falar sobre hábitos. Respira fundo. Pai, a Ti nós rendemos graças nesta manhã, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Senhor, por nos mostrar com tanta clareza o que é a aliança. Pai, nós sabemos que o Senhor é um Deus de alianças. Então, Pai, nós estamos aqui hoje, diante da Tua presença, para reafirmar a nossa aliança contigo. Pai, nós reconhecemos que Tu és Deus fiel, Pai, o Deus que nunca falha, o Deus de geração em geração. Tu és um Deus de promessas, um Deus de pactos eternos. E o Senhor nos escolheu, Pai, para viver debaixo da Tua aliança. Cada um que está aqui hoje, Senhor, tem, como filhos de Deus, tem essa aliança contigo. Então, hoje, Senhor, nós declaramos, renova a nossa aliança de amor, de fé e de obediência, Pai, com o Senhor. Pai, nós queremos renovar a nossa aliança no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, em cada área da nossa vida. Eu quero que você agora visualize uma aliança. Pode ser mesmo, a aliança mesmo que você tem na mão, o símbolo desse anel. Visualize essa aliança. E essa aliança agora, ela está sendo forjada. Uma aliança nos teus negócios, ela está sendo restaurada, aliança no seu casamento, ela está sendo restaurada, aliança nos seus relacionamentos, nos seus negócios, na sua empresa, com seus sócios. Pai, mas nós entendemos que a aliança mais poderosa que nós temos que fazer é com o Senhor. Então nós queremos acessar as suas promessas, Pai. Nós queremos acessar aquilo que o Senhor tem para nós. Então, Pai, em primeiro lugar, nós te pedimos perdão. Perdão pelas vezes que nós quebramos as alianças. Perdão, Pai, por negligenciarmos ou banalizarmos as alianças que o Senhor colocou nas nossas mãos. Pai, nós te pedimos agora, coloque a mão no seu coração. Nós te pedimos agora, purifica o nosso coração. Pai, limpa o nosso coração. Fortalece a nossa fé. Pai, restaura a nossa integridade. Pai, nós queremos firmar uma aliança contigo. E para acessarmos as promessas que o Senhor tem para os seus filhos, nós temos que renovar essa aliança. Nós temos que ser filhos de Deus.
Porque não adianta só ouvir, Pai, se nós não declararmos. Então, eu quero convidar todos vocês que estão agora, de olhos fechados, a gente renovar essa aliança, aceitando Jesus. Jesus é a nova aliança. Ana, mas eu já aceitei Jesus. Então, nós vamos renovar essa aliança nessa manhã. O Senhor separou essa aliança, separou essa manhã para firmar essa aliança com cada um de nós. Então, Pai, nesse momento, nós também vamos fazer a oração mais importante das nossas vidas, declarando que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Declara comigo agora, eu declaro que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Fala assim comigo, eu me arrependo dos meus pecados. E eu renuncio à velha vida. Eu renuncio ao pecado, à rebeldia. E agora eu me volto para o Senhor, para o Deus vivo. E eu peço, Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. Respira fundo. Pai, que nós possamos receber o perdão, receber a salvação, receber, Pai, uma nova história em Cristo Jesus. E a partir de hoje, não vivemos mais por nós mesmos, mas vivemos por Cristo e com Cristo. Espírito Santo, sela essa decisão no coração de cada um que está orando comigo agora. Que nenhuma força das trevas roube essa semente. Que eles sejam fortalecidos em Ti, Pai. Que essa aliança seja renovada, Pai. Que a gente possa crescer em graça, entendimento, em sabedoria. Que nós possamos agora frutificar em todos os lugares onde nós estivermos. Senhor, que sejamos homens e mulheres de palavra, de honra, de fidelidade, assim como Tu és fiel. E que cada aliança feita em Ti seja forte, inabalável e indestrutível. Que cada aliança que nós vamos fazer a partir de hoje, Pai, também seja forte, inabalável e indestrutível. Pai, levanta nessa geração uma multidão de aliançados. Pai, pessoas que seguem o Teu propósito, que tenham alianças com o Teu chamado, aliança uns com os outros, aliança no Teu casamento, homens e mulheres, Pai, que vivem o que falam, que honram o que prometem, que manifestem o reino em tudo aquilo que eles tocam. Derrama sobre nós, Pai, a graça de permanecermos firmes, que o Teu Espírito Santo nos guie a viver nesta aliança, em amor, em verdade, em justiça. Nós entregamos tudo a Ti. Eu quero que você visualize agora uma luz vindo do trono de Deus no topo da tua cabeça. E essa luz firma essa aliança. E no topo da cabeça ela chega aí no teu coração. E nessa manhã nós fortalecemos essa aliança com Cristo. Senhor, nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus e nós somos o teu povo. Em nome de Jesus. Repete assim comigo, a minha aliança com Deus foi renovada. E a partir de hoje, eu vivo com honra, fidelidade, integridade e justiça. Respira fundo, esfrega essas mãos e solta aí um já é. Já é, já é, já é. Gratidão, todo mundo que esteve aqui comigo. Que 459 poderoso. Glória a Deus. O Senhor realmente queria fazer uma aliança com a gente hoje. O Senhor realmente queria fortalecer essa aliança. Glória a Deus que eu consegui fazer essa oração. Glória a Deus que vocês estão aqui. Deus está nos chamando para um tempo de alianças verdadeiras. Onde há aliança, há a presença de Deus. Estou arrepiado aqui. Glória a Deus. Algo vai mudar na sua vida hoje se você realmente fez essa oração de todo o seu coração. Acredita em mim. Algo aí vai ser transformado nessa atmosfera. Suando muito, estou na minha empresa. Gratidão, Ana. Justiça. Amém. Gratidão, Ana. Meu casamento precisava disso. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar vocês imensamente. Que Deus possa estar presente na vida de vocês como nunca esteve. Que essa aliança em Cristo Jesus foi restaurada nessa manhã. Amo sua vida também, gente. Que Deus possa abençoar vocês. Vou deixar uma caixinha lá no meu Instagram. Tá? Quem não me segue ainda é Ana Lucchini. Estou aqui na França. Então estejam me acompanhando. Quem for vir para Paris, venham na plataforma aqui de Paris conhecer a gente. Vocês são muito bem-vindos aqui. E estamos levando a mensagem do reino, esse é o nosso papel, essa é a nossa missão.
em qualquer lugar onde nós formos. Então, que Deus abençoe. Meu Instagram é Ana Luchini, podem me seguir lá. E eu vou abrir uma caixinha só para o Pelotão 459, para a gente poder tirar dúvidas e conversar. Combinado? Beijo, beijo, beijo para vocês. Gratidão, Ana, por tudo. Gratidão, gente. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Gratidão. Beijo, beijo, beijo. E até amanhã. Amanhã estamos juntos de novo, viu? Amanhã também é comigo, mas nós vamos falar de oportunidade. Lembrei, é o quarto, oportunidade. Que Deus abençoe vocês. Beijo, beijo, beijo. Quem vai para a MDR, a gente se encontra. Cadê o Insta? É Ana Luchini. Alguém coloca aí, gente. Quem já me segue? Quem já me segue? Escreve aí, é Ana Luchini. Tá? Luquine. A live vai estar salva. Tá? Vai estar salva lá no Instagram do Pablo. Beijo, beijo, beijo. Amo vocês e até amanhã. Que Deus abençoe o sábado de vocês, que seja incrível. Até!